sejam bem-vindos ao sistema de ensino Your Place. Meu nome é Gabriel, sou professor de Química e hoje nós falaremos sobre ligações químicas. Bom, para a gente poder entender como funcionam as ligações químicas, nós precisamos primeiro entender o que é a regra do octeto, que é ela que vai determinar o tipo de ligação que a gente precisa, ou a necessidade de uma molécula de fazer ligações químicas ou não, certo? E aí o que é essa regra do octeto? Tá? Quer dizer que os átomos eles vão ser considerados estáveis quando eles atingem 8 elétrons na última camada, né? Mas isso nem sempre a conta é 8, tá? Que, por exemplo, a gente vai ter o hélio, que é um gás nobre, né? Que ele vai ter 2 elétrons na última camada e ele é estável, tá? Então, sempre que eu tiver, se eu quero saber a estabilidade de um átomo, eu vou olhar para o gás nobre mais próximo dele, para ver quanto falta para chegar para aquele gás nobre, porque todo elemento químico ele quer ser um gás nobre, porque o gás nobre ele é estável, tá certo? Então eles vão, o que acontece? Eu vejo, poxa, vamos supor que eu sou um elemento químico que eu tenho 2 elétrons na última camada, tá? Aí eu vou olhar e vou falar, poxa, 2 elétrons na última camada, o hélio é estável, mas se eu tenho 2 elétrons e eu não sou estável, quer dizer que eu tenho 2 elétrons numa camada depois da primeira, né? Que só é considerável estável com 2 se for na primeira camada, que é o caso do hélio. E aí eu vou olhar, poxa, então o que eu preciso? Ou eu perco esses 2 elétrons para virar um hélio, né? Ou eu vou ter que ganhar 6 elétrons para eu poder virar, né, o próximo gás nobre da minha tabela periódica, tá? Então, a regra do octeto ela vai dizer isso. Todo elemento químico ele vai querer ganhar ou perder elétrons para somar 8 elétrons na sua última camada e ficar estável. Beleza? Bom, e aí por conta dessa necessidade, os elementos químicos eles começam a fazer ligações. E a primeira ligação que a gente vai ter é o que a gente chama de ligação iônica, tá? Ou ligação eletrovalente, tá? A gente vai encontrar das duas formas, tá? E aí, como é que ela ocorre? Ela ocorre quando eu tenho 2 íons, né? Aqui a gente colocou cátions e ânions. Para que a gente faça a ligação iônica, né, nós precisamos ter íons, né? Que no texto ele está dizendo que são cátions e ânions. O que são cátions e ânions? Então, nós temos na nossa figura aqui, né, um átomo de cloro e um átomo de sódio. E aí o que acontece? Né? Se a gente for olhar aqui para a última camada, o átomo de sódio ele tem um elétron sobrando, tá certo? Ele vai ter um elétron na última camada. Enquanto que o cloro ele vai ter 7 elétrons na última camada. Perdão, 7 elétrons na última camada e vai ter um elétron faltando. E aí o que vai acontecer? O sódio vai olhar e vai falar, bom, eu tenho um elétron na minha última camada, eu vou te dar um elétron. Tá certo? E aí você vai ficar com 8, eu vou ficar com 8 também, porque na minha camada anterior eu tenho 8 elétrons, mas nessa última eu só tenho 1, e aí todo mundo fica estável. E aí eu vou ter a formação, né, do nosso cloreto de sódio, que a gente pode observar aqui. Tá? O que acontece? Na ligação iônica, né, eu vou ter a formação de íons. Então, o meu cátion, que é o sódio, ele ficou positivo, por isso ele recebe o nome de cátion. Cátion é positivo. Enquanto que o cloro, ele vai virar um ânion, vai ficar negativo. Tá? Justamente porque, como ele recebeu um elétron, ele aumentou a carga negativa dele. Tá? Enquanto que o sódio perdeu um elétron, aumentou a carga positiva. E aí essa é a nossa ligação iônica. E aí quais são as propriedades dessa ligação? Essa ligação ela traz muitas consequências para o meu composto, tá? Que são elas. A primeira de todas, eles são sólidos em condições normais de temperatura e pressão. Então, a maioria dos elementos químicos que fazem ligação iônica, eles se tornam sólidos, tá? Eles são duros e quebradiços, tá? Possuem pontos de fusão e ebulição elevados. Por que isso, gente? Olha só. A ligação iônica, se a gente olhar aqui na figurinha, a gente tem essa figurinha aqui do cubo, que ela nada mais é do que uma representação de uma rede cristalina, né?
Esses elementos químicos eles vão fazendo as ligações iônicas e vão montando uma rede cristalina que trazem algumas propriedades para aquele material, né? Que se romper, essa ligação ela é uma ligação muito forte, né? Ela precisa, justamente para ela ser uma ligação muito forte, ela precisa de uma energia muito grande para romper essa ligação. E aí, justamente para ela precisar dessa quantidade de energia muito grande, você rompe logo tudo de uma vez. E aí, por isso que os elementos químicos que possuem ligações iônicas, eles se tornam quebradiços, tá certo? E eles têm alto ponto de fusão e ebulição, que justamente pelo fato dessa ligação ser muito forte, eu preciso de uma energia muito grande para quebrar. Então, por exemplo, se eu tenho o sal, né, que a gente viu anteriormente, cloreto de sódio é o sal de cozinha. Se eu jogar sal na panela e ligar o fogo, ele vai derreter? Ele não derrete fácil, né? Você vai precisar de um baita forno para fazer aquele sal derreter, justamente porque ele é um composto iônico, tá certo? E ele tem um ponto de fusão muito alto. Então eu tenho que aquecer ele a altíssimas temperaturas para fazer ele derreter, tá certo? E aí a gente vai ter algumas ligas metálicas que também vão ter essa propriedade. Bom, em solução aquosa ou em líquidos, eles conduzem corrente elétrica, tá? Justamente por conta de haver essa presença de sais e tudo mais, eles facilitam essa passagem de energia. Por quê? Como eles precisam de uma energia muito grande para se romperem, quando passa uma energia por eles, eles não vão absorver e se romper, eles vão passar adiante, tá certo? E a última, né, propriedade é que seu melhor solvente é a água. Tá? Por que a água é um bom solvente para esse tipo de ligação? Porque vamos pensar o seguinte, essa ligação ela é feita pelo quê? Por cátions e ânions, né? E a água ela é uma substância que a gente chama polar. As substâncias polares, elas têm um polo positivo e um polo negativo. Então elas facilitam na hora de fazer ligações. Então esses átomos, né, de cloro e de sódio que estão juntos ali formando o cloreto de sódio, eles vão ver a água e vão falar, opa, vou me ligar nesse cara daqui, e aí eles dissolvem com mais facilidade, tá certo? Agora, é importante ressaltar que apesar desses compostos serem polares e facilitar essas ligações com a água, né, nem todos os compostos iônicos se dissolvem em água. Bom, o segundo tipo de ligação que a gente vai ter é a ligação covalente. Tá? Enquanto que na ligação iônica, um perde um elétron para dar para o outro, né, um ou mais elétrons para dar para o outro, formando cátions e ânions, na ligação covalente, eles não dão, eles compartilham. Tá certo? Então a diferença é justamente nessa. Nessas ligações ocorre o compartilhamento de elétrons para formar moléculas estáveis. Então aqui a gente tem como exemplo, na nossa figura aqui, né, a molécula de água, onde eu tenho o oxigênio com 6 elétrons na última camada, certo? E o átomo de hidrogênio com 1 elétron na última camada. E aí se a gente for fazer as contas, 6 mais 1 não bate 8. Então ele não vai ficar estável. Então o que ele faz? Ele se junta com 2 hidrogênios, da mesma forma que o hidrogênio só tem 1 elétron. Ele não vai perder esse único elétron que ele tem. Então ele cede, né, para o átomo de oxigênio, ele compartilha com o átomo de oxigênio para ele poder fechar os 8 elétrons na última camada. Bom, quais são as consequências disso? Tá? As propriedades vão ser justamente o inverso das propriedades da ligação iônica, tá? Que a gente vai ter baixo ponto de fusão e ebulição quando comparados com compostos iônicos, né? Se a gente for ver, lembra que eu falei que o sal de cozinha ele demora para derreter? Se eu colocar na panela só o sal, ele até torra, mas não derrete, né? Enquanto que a água, se eu puser na panela, bateu 100 graus Celsius, a água está evaporando. O sal eu vou ter que atingir temperaturas altíssimas, né? Muito acima de 100 para que ele possa virar líquido. Enquanto que a água, né, para virar líquido, ela precisa estar a 0 graus Celsius. Né? O gelo para virar água precisa estar a 0 graus Celsius. Então tem essa diferença. A segunda é que eles apresentam baixa dureza. Né? Então são compostos que eles não são
resistentes a serem riscados, tá? Porém, eles possuem alta tenacidade quando comparados com o composto iônico. O que é a tenacidade, gente? A tenacidade a gente pode ligar à maleabilidade, tá? Ou um composto é tenaz ou ele é duro, tá? Lembra que eu falei em outras aulas sobre a diferença entre dureza e rigidez? É a mesma coisa. Rigidez tem a ver com tenacidade e dureza tem a ver com dureza, tá certo? Então, no caso, o composto covalente, né, ele vai ser mais maleável, tá? Então, eu vou conseguir dobrar ele, eu vou conseguir moldá-lo. Enquanto que o composto iônico, se eu tentar dobrar, ele vai quebrar, tá certo? São princípios diferentes. Eles apresentam também a baixa capacidade de condução de corrente elétrica e calor. Por isso que normalmente os compostos covalentes eles são utilizados como isolantes, tá certo? Isolante térmico, isolante elétrico, porque eles impedem a passagem tanto de calor quanto de eletricidade, né? E além disso, na temperatura ambiente, eles são encontrados nos 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso, enquanto que a ligação iônica ela é mais encontrada, né, no estado sólido, justamente por terem pontos de fusão e ebulição muito altos, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e desejo a todos vocês bons estudos.